A cobra fumou. Assistam esses vídeos que eu vou passar pra vocês agora, curtinhos, e eu já volto pra falar com vocês e mostrar como o Trump arregou, mas agora é tarde. مسيرة يا شباب مسيرة مسيرة اضرب 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 عجل. Kuwait ataca os Estados Unidos. Ué, mas não eram aliados? Pois é, jatos dos Estados Unidos foram abatidos por engano pelas forças do Kuwait. Os Estados Unidos disseram que não tem problema, que foi apenas um fogo amigo. Pelo visto, o inimigo não é o único problema nessa questão, mas também os Estados Unidos devem levar em conta o erro dos aliados. E você, o que achou disso? O fascismo sempre foi uma ala radical da direita para manter à força o capitalismo quando o capitalismo está derretendo. Acontece que os fascistas, eles não têm um projeto, eles não têm um plano, eles não têm competência técnica para avançar, para fazer com que um país evolua, para fazer com que um país progrida economicamente, socialmente. Eles não têm absolutamente nada para modificar ou para melhorar a vida das pessoas. Então eles se baseiam em guerras, arrumam um inimigo externo ou interno, no caso do nazismo em 39 foram os judeus. Eles criam um ambiente de medo, um ambiente de preocupação, um ambiente em que esse inimigo tem que ser exterminado. Agora, os fascistas Trump e Netanyahu bolaram um esquema para esquecerem dos problemas internos, porque os dois podem ser presos, os dois não vão ganhar a eleição, os dois estão derretendo em seus países, então eles elegeram inimigos. Primeiro foi Gaza, agora o Irã. Eles se aproveitam com isso, lógico, para tentar afetar a China, tentar afetar a Rússia indiretamente, tentar afetar o BRICS. Só que o Donald Trump, criando essa distração para que não falem que ele é um comedor de criancinhas, ele imaginava que a guerra duraria pouco tempo. Vamos acabar com o Ayatollah, Khamenei, e acabou. Acontece que ele gerou uma revolta no país, deu um tiro no pé, foi que nem quando ele começou a atacar o Brasil, o Lula cresceu. É mais ou menos isso. O Trump é muito inteligente, né? Um gênio. Ele queria fazer algo bem rápido, como na Venezuela. Só que o Irã não é a Venezuela. O poderio militar do Irã não é igual ao da Venezuela. O Irã, vamos pensar num país assim, mais ou menos, ó. Ao contrário, assim. Essa parte toda daqui é de desertos, areias movediças, muito difíceis de ser invadidos, não tem nem como entrar por terra. Quer dizer, tem uma defesa natural no Irã. Do outro lado, que é esse lado, esse lado aqui, ó, esse lado aqui, o que acontece? Tem uma cordilheira gigantesca. Montanhas, e são montanhas penetráveis, montanhas não são muito pedregosas, então ali eles fazem esconderijos. Essas montanhas é uma defesa natural. Porém, o Irã não tem defesas tecnológicas, armamentistas. O Irã tem sim um arsenal de ataque muito grande, muito forte. E eles não esperavam que o Irã iria impor uma despesa econômica tão grande quanto foi ali imposta. Vocês se lembram da China comemorando em 2025, 80 anos do final da Segunda Grande Guerra, quando ela conseguiu sair do jugo japonês, destruiu o Japão e ganhou a guerra? Eles estavam comemorando. Eles deram 80 tiros com aquelas balas de canhão que tem quase o meu tamanho. Eu não sou muito grande, mas eram balas grandes. Eu fiquei pensando, meu, que despesa besta, né? Como jogam dinheiro fora. E aí teve um economista dizendo que, não, essas balas, elas para eles custam o preço de um prato de comida aqui para nós, de um marmitex. Então, a produção armamentista de Rússia, China, Irã, ela é muito barata. E os Estados Unidos, que é um país capitalista, quando um empresário faz qualquer balinha assim de revólver, ele tem que colocar um lucro desmedido para ele manter os seus luxos. Então sai caro. No final, lá na ponta, a despesa, vocês podem ver até pelas IAs. Os Estados Unidos, aquelas IAs que, nossa, despenderam despesa, dinheiro. E na China, uma coisa barata, simples. Então, esse país capitalista, que não tem controle estatal nenhum, ele tem uma despesa muito maior numa guerra. O que aconteceu agora? O Irã foi lá e atacou todas as bases, todas não, mas diversas bases americanas, estadunidenses, né? Em outros países, que ali cercam o Irã. Se você pegar Iêmen, Omã, Arábia Saudita, todos estão ali circundando o lado oeste do Irã. Os iranianos saíram destruindo tudo à sua volta. Os Estados Unidos teve só na perda de um radar uma perda bilionária. Tô falando com B de bola, B de Bolsonaro preso. Teve uma perda bilionária. E é o maior sistema de radar americano no Oriente Médio. Então, eles impuseram aos Estados Unidos
logo de cara uma derrota estrondosa. E agora, pelo controle do petróleo, pelo fechamento do Estreito de Hormuz, está impondo ao mundo, porque nós também vamos sentir isso graças a esse Donald Trump, esse porcaria lá dos Estados Unidos, esse Netanyahu, outra porcaria, que estão impondo ao mundo todo uma verdadeira catástrofe econômica, porque quando sobe o petróleo, tudo sobe. Então, eles impuseram ao mundo, para manter dois facínoras no poder, eles impuseram ao mundo a desgraça, a provável pobreza que atacará os países que forem mais vulneráveis do ponto de vista econômico, e estamos agora pagando por uma escolha errada num país como os Estados Unidos, por uma escolha errada num país como Israel. Coloquem o Flávio Bolsonaro, ele está querendo a guerra aqui. Ele quer que escolas com meninas, como foi lá no Irã, sejam destruídas aqui. Ele quer que ataquem escolas, que acabem com o nosso país, que destruam o nosso povo. É isso que eles querem. Um detalhe muito curioso que eu gostaria de passar para vocês. Netanyahu decreta guerra, foge para a Alemanha e fica lá, escondido na Alemanha. O Khamenei não, ficou na casa dele e não saiu dali, porque eles têm uma cultura de apologia à martirização. Então, ele se transforma num mártir, morto dessa maneira. É uma morte honrosa, é a morte desejada, é uma morte cheia de honras. O que acontece é que os iranianos estão muito acostumados com guerra, com sacrifício pessoal, porque eles fazem tudo por uma guerra santa, pela jihad, a guerra santa. Eles fazem acreditando que estão lutando pelo bem, pelo seu Deus. Então é uma coisa, eles não estão acostumados como Israel, Estados Unidos, aquele hedonismo, aquele conforto, a busca do prazer. Todos nós aqui, no Ocidente, nossa, buscamos o prazer, o conforto. Eles não. Eles buscam o sacrifício. E eles aguentam uma guerra. Eles têm muito mais resiliência para bancar uma guerra do ponto de vista psicológico, emocional, do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm sorte se o Irã não tiver bombas que alcancem o país deles. Porque eles vão partir para uma missão suicida, se for o caso. Porque eles sabem que os Estados Unidos têm bombas atômicas que podem arrasar o Irã. Mas eles também sabem que podem arrasar os Estados Unidos do ponto de vista econômico. Bem, Donald Trump deu um tiro no pé. Em todos os nossos pés, não no dele. Donald Trump arregou. O feitiço, como eu disse no sábado, já se virou contra o feiticeiro. Donald Trump propôs um cessar-fogo ao Irã. O governo do Irã disse não e continuou uma retaliação verdadeiramente feroz contra o ataque dos Estados Unidos e de Israel. Trump chamou o ataque de fúria épica. Verdadeiramente furiosa e épica é a reação do Irã, e Donald Trump não contava com ela, muito menos Benjamin Netanyahu, que aliás não está em Israel, viajou, fugiu. Em outubro há eleições em Israel, em novembro nos Estados Unidos. Ambos, Trump e Netanyahu, acreditaram que o Irã reagiria como a Venezuela, isto é, reação alguma, vale dizer, sem poderio militar para reagir à altura, mas o feitiço se virou contra o feiticeiro. O Irã é a grande potência da região, é a única potência da região que tem condições de fazer o que está fazendo agora, atacando alvos em Israel, atacando alvos na região do Oriente Médio, destruindo um radar de $1 bilhão dos Estados Unidos, afundando navios e aviões norte-americanos. É claro que os Estados Unidos e Israel, se desejarem, destroem o Irã, não há dúvida. Mas a retaliação será de uma proporção incalculável. Donald Trump jamais imaginou que o Irã faria o que está fazendo, uma reação feroz, verdadeiramente épica, reproduzindo os termos de Donald Trump pelo avesso. As consequências, as piores possíveis. Se o Estreito de Hormuz for fechado, a refinaria de petróleo destruída na Arábia Saudita era a principal refinaria do mundo, um dos esteios da circulação de petróleo no globo, no planeta Terra. Repito, Estados Unidos e Israel juntos podem destruir o Irã. Mas, ao mesmo tempo, o Irã fará uma retaliação que destruirá completamente qualquer possibilidade de Trump e Netanyahu declararem vitória e, sobretudo, o risco para a economia global é muito maior do que talvez qualquer benefício eleitoral para Netanyahu em outubro. Benefício eleitoral e financeiro. A família de Donald Trump tem interesses imobiliários na região e este é um dos fatores deste ataque. Corrupção, falta de estratégia, cinismo, um imperialismo anacrônico. O feitiço já se virou contra o feiticeiro. O Irã contra-atacou. O Irã contra-atacou e os Estados Unidos não esperavam o contra-ataque do Irã da maneira como foi. Eles achavam que o Irã ia atacar Israel, que o Irã ia atacaria as bases estadunidenses em Israel. No entanto, o Irã atacou bases dos Estados Unidos em 7 países. 7. E ainda fez uma coisa que está causando uma pressão gigantesca no Trump, que é o quê? Atacaram locais onde estavam soldados estadunidenses na cidade, inclusive em Dubai e no Bahrein. No Bahrein, o Irã atacou bases dos Estados Unidos no Bahrein, no Catar, nos Emirados Árabes Unidos, no Kuwait, na Jordânia, na Arábia Saudita e em Israel. 7.
A Guarda Revolucionária do Irã afirma que inimigos que mataram Khamenei não estarão seguros nem mesmo em casa. A reportagem diz o seguinte: não descansaremos até que o inimigo seja derrotado. Não estarão mais a salvo em nenhum lugar do mundo, nem mesmo em seus próprios lares, afirma o comunicado que foi feito pela Guarda Revolucionária. Agora a pergunta que eu faço é: será que o Irã tem tecnologia para bombardear os Estados Unidos? E ele conseguir bombardear os Estados Unidos, por exemplo, será que os americanos continuarão apoiando o Donald Trump nessas empreitadas de guerra mundo afora? E você está preparado para ver talvez a Terceira Guerra Mundial, caso os iranianos bombardeiem os Estados Unidos? Eu tenho certeza absoluta. Se os iranianos bombardearem solo americano, os americanos vão, quem sabe até, usar uma bomba nuclear contra os iranianos. E você está esperando o quê? A Terceira Guerra começar para me seguir aqui? E fecharam o Estreito de Hormuz. Vamos entender mais sobre isso? Se o Irã bloquear o Estreito de Hormuz, qual será o impacto no mundo inteiro e qual país será mais afetado? Primeiro, vamos entender o que é o Estreito de Hormuz. É uma pequena área de apenas 33 quilômetros entre Irã, Omã e Emirados Árabes. É uma passagem marítima estreita por onde passa quase 20% do petróleo mundial, quase 17 milhões de barris por dia. Esse petróleo vem de 8 países do Golfo Pérsico: Irã, Iraque, Kuwait, Bahrein, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Para Emirados Árabes, Arábia Saudita, Kuwait e Catar, 90% das exportações de petróleo passam por essa rota estreita. Se o Irã bloquear o Estreito de Hormuz, estes países sofrerão mais. Primeiro, a Índia, que importa 85% do seu petróleo, sendo 60% do Oriente Médio, como Iraque, Arábia Saudita, Kuwait e Emirados. Os preços dos combustíveis na Índia disparariam e, como resultado, tudo relacionado ao petróleo em todas as indústrias enfrentaria severa interrupção. Indústrias poderiam fechar, haveria perdas de empregos e a economia seria severamente afetada. O segundo país mais afetado seria a China. A China é a maior importadora de petróleo do mundo, trazendo 10 milhões de barris de petróleo todos os dias. 40% das importações de petróleo da China passam por este Estreito de Hormuz. Este vídeo está considerando o que ocorreria se o Estreito de Hormuz fosse fechado. O Estreito de Hormuz foi fechado hoje, então muito provavelmente tudo que ele está prevendo aqui começará a ocorrer. Embora a China tenha construído oleodutos com a Rússia e a Ásia Central, eles nem sequer suprem 20% de suas necessidades energéticas. Portanto, se o Estreito de Hormuz for bloqueado, a economia chinesa pode sofrer um golpe enorme. E se a economia chinesa for abalada, seus efeitos serão sentidos em todo o mundo. O terceiro país mais afetado seria o Japão, que importa 90% de seu petróleo, e 75% passa pelo Estreito de Hormuz. O quarto país mais afetado seria a Arábia Saudita. De 80% a 90% do petróleo saudita vai para o resto do mundo pelo Estreito de Hormuz, enquanto só 10% vai para a Europa pela costa do Mar Vermelho. Então, se esse ponto de estrangulamento for bloqueado, a economia da Arábia Saudita vai ser fortemente impactada. Imagina um país que de repente perde 80% a 90% da sua receita. O que aconteceria com ele? Algo parecido poderia acontecer com a Arábia Saudita. Também há uma grande chance da Arábia Saudita enviar suas forças armadas para reabrir a rota, e isso pode piorar ainda mais a situação. O quinto é o Paquistão, que recebe cerca de 90% do seu petróleo pelo Estreito de Hormuz. Esse petróleo atende cerca de 27% das necessidades energéticas do país. Então, se a rota for bloqueada, os preços no Paquistão podem subir drasticamente. Mas tem uma reviravolta interessante. Como o Paquistão faz fronteira com o Irã, vários relatórios do governo sugerem que 35% do diesel paquistanês vem informalmente do Irã. Se o estreito for bloqueado, o Paquistão pode recorrer ao Irã por petróleo, seja discretamente ou por acordo oficial. Depois vem os Emirados Árabes, já que cerca de 72% de suas exportações de petróleo dependem do Estreito de Hormuz. O país tem um plano B, o oleoduto Habshan Fujairah, que permite contornar o estreito e exportar até 60% do seu petróleo. Mas para uma economia grande como os Emirados, perder os 40% restantes ainda seria um golpe sério. Depois vem países europeus como França, Alemanha e Itália, que em média recebem 10% do seu petróleo pelo Estreito de Hormuz. Um bloqueio aqui também os atingiria com força. No mundo todo, especialistas alertam que o petróleo pode passar de $150 o barril, causando inflação generalizada e talvez uma grande recessão global. Então, essa pequena área de 33 quilômetros tem poder suficiente para abalar o mundo inteiro. Número 1, agradeça que nós temos um presidente que se importa com o país, segurará o valor do combustível aqui no Brasil o quanto for possível. Nós temos a Petrobras, nós temos petróleo, nós podemos nos proteger. E segundo, tudo isso que está acontecendo lá é por causa de Netanyahu, Jeffrey Epstein e a cúpula israelense. O Brasil deve se preparar para o pior. E quem disse isso foi o assessor especial da presidência, Celso Amorim. A declaração foi no contexto da escalada militar no Oriente Médio. Mas o que é que o Brasil tem a ver com isso? Direta e militarmente, nada. Mas economicamente, sim. O ataque ao Irã pode custar no seu bolso. Os iranianos fecharam o Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo do mundo. E até agora, 10% do preço do barril de petróleo já aumentou por pura especulação. E como isso pode atingir o bolso do brasileiro? Inflação de alimentos, aumento do frete, aumento do preço do combustível. E você está disposto a pagar por um conflito que não é seu? Me conta nos comentários.
Quando alguém critica Israel, essa pessoa é antissemita? Eu já percebi que quando a guerra se intensifica no Oriente Médio, os críticos de Israel são atacados por algumas pessoas que dizem que criticar Israel é ser antissemita. Isso é verdade ou é mentira? Para responder essa pergunta, a gente precisa saber a diferença entre sionista, semita e judeu. Israel é um país sionista. Os sionistas são aqueles que acreditam em uma expansão do projeto sionista. Nem todo judeu é sionista, portanto nem todo judeu vai defender o Estado de Israel. O sionismo é como se fosse uma vertente judaica. No cristianismo, a gente não tem várias vertentes, como igrejas protestantes, batistas, católica ortodoxa, católica apostólica romana. No judaísmo é a mesma coisa. Existem judeus sionistas, judeus ortodoxos, judeus comunistas e por aí vai. Completamente diferente de sionismo e judaísmo é o semitismo. Semita são todas as religiões e povos que acreditam ser descendentes do filho de Noé, Sem. S-E-M, o nome do filho de Noé. É como se fosse uma espécie de tronco originário da árvore de povos. Os hebreus, os judeus e árabes são descendentes de Sem. Portanto, Israel, quando mata palestino, é antissemita, porque o povo palestino é semita. Islâmicos são semitas, árabes são semitas. Então, quando Israel faz turismo para as pessoas atirarem em palestinos, em árabes, Israel, sionistas, estão cometendo atitudes antissemitas. Não é criticar Israel que faz com que a pessoa seja antissemita, entendeu? Agora, resumindo o vídeo todo, sionistas são judeus que acreditam no Estado de Israel e no seu expansionismo imperialista. Judeu é aquele que segue a fé judaica, não necessariamente vai ser sionista. E semita são todos aqueles que descendem de Noé, árabes, islâmicos, judeus, cristãos, hebreus e por aí vai. Espero que tenham entendido. E o Irã contra-ataca e já destruiu 7 bases norte-americanas em 7 países. Coisa que o Trump não esperava. O Trump achou que eles iam contra-atacar Israel, mas eles atacaram outras nações, inclusive Dubai, tá? Atingindo 7 bases norte-americanas, atingiram navios americanos, derrubaram aviões americanos, o negócio tá feio por lá. Agora, gente, muita gente pergunta, será que essa guerra é contra a ditadura do Irã? Não tem nada a ver com ditadores, porque se os Estados Unidos tivessem que combater ditadores, eles iriam atacar a Arábia Saudita, que tem o pior ditador que esquarteja cristão. Eles iriam atacar a Coreia do Norte, eles iriam atacar a Putin, que eles acham que é ditador, né? Mas não, eles atacaram a Venezuela e estão atacando o Irã. Países, né, que fornecem petróleo ao Global Sul. Eles querem desestruturar a China e os BRICS. É óbvio isso. Trump está sacudindo o tabuleiro internacional para ver se consegue desestruturar economicamente a China. Por quê? Venezuela fornecia petróleo à China sem dólar. O Irã fornecia petróleo à China sem dólar, tá? E isso tudo estava mexendo com a economia americana, porque a China é uma das maiores potências do mundo, quiçá se não for a maior hoje, e está passando militarmente e tecnologicamente dos Estados Unidos. E o Trump sabe disso. Trump sabe disso. E o que é que ele está fazendo? Eu vou tentar cortar as forças que estão ajudando Pequim, né? Para ver se eu consigo desestruturar a China. Não é nada de guerra contra ditador. Só acredita nisso quem não estuda história e quem é inocente demais. Ditadores piores nós temos na Arábia Saudita, na Coreia do Norte, na Somália, e nada disso está sendo invadido. Estão invadindo pontos estratégicos de apoio aos BRICS e ao Global Sul. Por quê? O Irã hoje fornece petróleo totalmente sem usar o dólar. Apesar da sanção americana, ninguém está mais ligando para a sanção dos americanos. O mundo não ligou, o mundo não se importou com a taxação de Trump, nem com a sanção. E isso tem deixado o Trump irritado. É por isso que ele se uniu ao único aliado que ele tem no mundo hoje, que é Israel, que é tão ditador como eles. Ou seja, os dois fazem parte, né, lá da ditadura de Epstein. Então são os únicos aliados hoje dos Estados Unidos a Israel. E eles se juntaram para tentar destruir o Global Sul e os BRICS. Só que o Global Sul e os BRICS já passou da fase de destruição, né, gente? Já estão além disso tudo. Estados Unidos e Israel deram um tiro no pé. Cara, mexeram no vespeiro. Inclusive, um premier britânico falou o seguinte, que o Irã será implacável. Que eles não vão se meter nessa guerra, não. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Acabou de sair essa matéria no DCN. Como vocês podem ver, ó, a matéria de hoje, 2 de março. Olha aqui em cima, abre aspas. Irã será implacável. Premier britânico descarta participar de ofensiva dos Estados Unidos e Israel. Ele sabe que Israel tem diversos mísseis supersônicos. Cara, fizeram besteira em ter atacado, né, e terem retirado a vida do Ayatollah. Porque não adianta, cara. Sai um, entra outro. Eles têm a política deles lá e é um país religioso. Deixa eu colocar aqui um negócio pra vocês, antes de eu ler essa matéria. Presta atenção aí. Eu estava assistindo alguns vídeos ainda agora em sites de notícias e o negócio não tá muito bem lá em Israel, não. Eles têm lá aqueles interceptadores de mísseis, né, pra poder bloquear mísseis, chegar até a cidade. Mas como são mísseis supersônicos, eles estão conseguindo atravessar o campo de força deles. Aliás, aquele bloqueio, né, de mísseis. E presta atenção aqui, porque, olha só, esse primeiro-ministro lá britânico, ele já disse que não vai se envolver, porque ele sabe do poderio dos mísseis supersônicos do Irã. Fica ligado aí, ó. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, defendeu nesta segunda-feira, dia 2, que é hoje, sua decisão de manter o Reino Unido fora dos ataques iniciais realizados pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Em resposta às reclamações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele afirmou que sua posição foi tomada com base no interesse nacional. Abre aspas.
Nós tomamos a decisão deliberadamente de não participar da ofensiva dos Estados Unidos e Israel. Fecha aspas. Quem sabe desses mísseis supersônicos? Estados Unidos não tem mísseis supersônicos. Quem tem é a Rússia, Irã e China. Ele ainda apontou que as ofensivas são, abre aspas, contra os interesses do Reino Unido. Fecha aspas. Ele é contra esses ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. Quer dizer, mexeram no vespeiro ali, né? E que a morte do Ayatollah Khamenei, líder do Supremo do Irã, abre aspas, os deixará mais implacáveis e levará a ataques do Oriente Médio, sem preocupação com morte de civis. Fecha aspas. É verdade, cara. E a gente sabe que essa gente é vingativa. Abre aspas aí. O presidente Trump expressou sua discordância com a nossa decisão de não nos envolvermos nos ataques iniciais. Mas é o meu dever julgar o que é de interesse nacional da Grã-Bretanha. Foi isso que fiz e mantenho minha posição. Fecha aspas. Prosseguiu. O premier ainda apontou que a decisão de não juntar aos ataques ofensivos foi cuidadosamente avaliada. Stammer também citou bases britânicas no conflito e disse que elas não estão sendo usadas por bombardeiros americanos. Donald Trump está indignado com a Grã-Bretanha. Quase que chama os britânicos de traíras. Então o primeiro-ministro disse não. Houve uma reunião e a decisão foi essa. Foi democraticamente resolvida. Os Estados Unidos acabou de oficialmente mergulhar o mundo numa terceira guerra mundial. E eu avisei, porque era questão de tempo que a guerra comercial tarifária americana do ano passado se tornasse militar e agora potencialmente nuclear. Ao atacar o Irã, os Estados Unidos bate de frente com o único país do Oriente Médio capaz de elevar esse conflito por uma escala global. E não, ele não está tão preocupado com uma ameaça nuclear iraniana, até porque isso não é comprovado. Os Estados Unidos, no momento, não passam de um verdadeiro covarde. Por não ter culhão suficiente para bater de frente com seu verdadeiro rival, que é a China, ele está tentando combater todos os seus aliados e derrubar qualquer regime que seja contra o liberalismo e imperialismo americano. Meu nome é Isadora, eu sou socióloga e especialista em economia. Eu vou te explicar o que você precisa saber sobre o Irã hoje. Os Estados Unidos hoje se uniu a Israel para atacar diretamente Teherã, a capital do Irã, inclusive em plena luz do dia, atingindo até uma escola, com uma estimativa até então de 40 mortos. Claramente o Irã decidiu retaliar sem medo ou nenhum tipo de planejamento, atacando bases militares americanas em outros países do Oriente Médio. Só que o grande X da questão é que o único país que efetivamente tem armamento nuclear no Oriente Médio é Israel. Não existe nenhum tipo de comprovação da capacidade iraniana para um conflito nuclear por 3 pontos diferentes. A primeira é o registro de radioatividade presente ali no território, na região iraniana, que não existe. O segundo é o ponto do enriquecimento do urânio. Não existem provas de que o urânio foi enriquecido até o índice de 90%, onde ele se torna uma bomba nuclear, porque antes disso o país pode utilizá-lo para outras frentes, inclusive para a produção de energia. E o terceiro ponto é a capacidade balística. O Irã não tem uma tecnologia o suficiente balística para enviar um míssil desse para o outro lado do mundo. Existe uma tecnologia, existe uma força, um peso em relação a isso. Ou seja, o Irã nunca foi uma ameaça realmente efetiva aos Estados Unidos. Inclusive, ele nunca nem declarou guerra para ninguém. No Oriente Médio hoje, onde metade dos países tem acordos diretos com os Estados Unidos, como Catar, Emirados e Israel, e quase todos têm acordos indiretos, inclusive por pressão, como o Egito e Iraque. Os únicos países que ainda resistem são a Síria e o Irã. Ano passado, no Comitê do Egito, na assinatura do acordo entre Israel e Palestina de paz, Trump deixou muito claro: esse será um grande tributo aos Estados Unidos. A sua declaração foi praticamente a oficialização do contrato de intervenção americana no território do Oriente Médio. A gente está assistindo uma reorganização estratégica da influência ocidental na região. O Irã representa a resistência do povo islâmico, o último respiro anti-ocidentalismo na região do Oriente Médio. Inclusive, é um dos únicos países que ainda apoiava a Palestina, apesar dela ser árabe, porque os iranianos são descendentes dos persas, os guerrilheiros do Oriente Médio. E esse é um dos pontos que faz muita diferença aqui nessa história, porque a gente está falando de um povo que tem uma história de mais de 5.000 anos, totalmente nacionalista, radical, dispostos a matar ou morrer por aquilo que eles acreditam, que inclusive parte de um princípio religioso que nós ocidentais nunca vamos entender. Trump está fazendo o que ele faz de melhor, incitando uma revolta do povo iraniano contra o regime Ayatollah, e a gente já viu esse filme antes. México, Venezuela, Argentina, Nepal, Primavera Árabe, é provocando guerras civis que Trump tem a facilidade para fazer a sua intervenção direta. Você não sabe, mas o Irã é um dos pontos mais importantes para a política e economia global. Além de ser uma potência econômica, ele faz parte do BRICS e ele domina o Estreito de Hormuz, onde passa 20% do petróleo do mundo. E estrategicamente o seu território está na divisão entre Oriente Médio e Ásia, no meio dessa bagunça geopolítica que está acontecendo. O Irã é um ponto-chave na geopolítica hoje. Deixando muito claro que o intuito desse vídeo não é defender um regime autoritário, muito menos um Estado que fere a liberdade do direito humano. Eu tô aqui fazendo uma construção sobre política internacional, sobre a soberania de países mediante as intervenções americanas e principalmente o respeito à cultura e religiões das quais nós ocidentais não fazemos parte. Porque a nossa construção de visão sempre virá sob uma perspectiva ótica estadunidense. Com esse ponto claro, eu acho que a gente pode fazer uma parte 2 ou 3, quem sabe, sobre a história do Irã, o Brasil no meio desse conflito. O que vocês acham?